Atibaia, entre montanhas, lenda e história. Uma viagem pelo coração de São Paulo. Imagine um lugar onde uma enorme montanha domina o horizonte, onde as festas populares preservam tradições de gerações e onde histórias antigas ainda fazem parte do imaginário de quem vive por aqui. Um lugar cercado por natureza, marcado pela história e conhecido por uma das paisagens mais impressionantes do interior paulista. Esse lugar existe. Estamos falando de Atibaia, uma cidade que guarda muito mais do que belas paisagens. Entre montanhas, rios, flores, sabores, histórias e lendas, Atibaia revela um pouco da própria identidade do interior de São Paulo. E hoje você vai conhecer essa cidade por um ângulo diferente. Atibaia está localizada no estado de São Paulo, em uma região estratégica entre a capital paulista e o sul de Minas Gerais. A cidade faz parte de uma área marcada pela presença de serras, vales, rios e extensas áreas verdes. Mas existe um elemento da paisagem que praticamente se tornou um símbolo de Atibaia. A Pedra Grande, com seu enorme paredão rochoso, ela se destaca na paisagem e proporciona uma das vistas mais impressionantes da região. Em dias de boa visibilidade, do alto da montanha, o visitante consegue observar uma imensidão de serras, cidades e áreas verdes. É um daqueles lugares que fazem você parar por alguns segundos simplesmente para contemplar. Mas antes de se transformar em um dos destinos turísticos mais conhecidos do interior paulista, Atibaia teve uma longa história. A região já era habitada por povos indígenas muito antes da chegada dos colonizadores. O próprio nome Atibaia tem origem indígena e é associado ao rio que atravessa a região. Durante o período colonial, os caminhos que cortavam o interior paulista ajudaram a transformar a área em ponto de passagem e ocupação. A formação do núcleo urbano está ligada à atuação de bandeirantes e, principalmente, à presença do padre Mateus Nunes da Siqueira, que participou da organização do povoado no século XVII. Com o passar dos anos, Atibaia cresceu. A agricultura ganhou importância, as estradas aproximaram a cidade de outros centros e novas atividades econômicas ajudaram a transformar a região. E uma dessas atividades deixaria uma marca muito forte na identidade local: a produção de flores. Quando se fala em Atibaia, uma das primeiras imagens que vem à cabeça é a de campos repletos de flores. E não é por acaso, a floricultura se tornou uma importante atividade econômica e cultural da cidade. A influência da imigração japonesa teve papel importante nesse desenvolvimento. Famílias de origem japonesa contribuíram para transformar técnicas agrícolas e introduzir novas formas de cultivo. Com o tempo, Atibaia passou a ser reconhecida nacionalmente pela produção de flores e plantas ornamentais. E essa tradição ganhou uma grande celebração, a famosa Festa das Flores e do Morango. Imagine entrar em um lugar onde o perfume das flores se mistura ao aroma de morangos frescos. Essa é uma das experiências proporcionadas pela tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O evento reúne agricultura, gastronomia, exposições e manifestações culturais. O morango se tornou um dos símbolos gastronômicos da cidade. Doces, geleias, sobremesas e outras receitas transformam a fruta em verdadeira atração. Mas a festa também representa algo maior. Ela preserva a participação de comunidades que ajudaram a construir a identidade de Atibaia, especialmente a influência da cultura japonesa. É tradição, agricultura e cultura reunidas em um mesmo evento. E se existe algo que ajuda a contar a história de um povo, são suas tradições. Em Atibaia, manifestações religiosas e culturais atravessaram gerações. Igrejas, procissões, festas tradicionais, apresentações culturais. As festas religiosas ocupam um espaço importante na vida da cidade. Entre elas estão celebrações ligadas à tradição católica, que ajudam a preservar costumes antigos. Mas Atibaia também carrega a influência de diferentes comunidades. A presença japonesa trouxe costumes, técnicas agrícolas, culinária e manifestações culturais que passaram a fazer parte da identidade local. É justamente essa mistura que torna a cultura de Atibaia tão interessante. Uma cidade formada pelo encontro entre diferentes histórias. Mas talvez seja na natureza que Atibaia mostre sua face mais impressionante. A região está inserida em uma paisagem onde áreas de mata atlântica, montanhas e campos se encontram. E um dos grandes destaques é a Pedra Grande. O local é muito procurado por praticantes de trilhas, escalada, voo livre e por pessoas que simplesmente querem observar a paisagem. Do alto, a sensação é de estar diante de um enorme tapete verde. E a natureza não termina nas montanhas. Rios, córregos e áreas preservadas formam importantes ambientes para diversas espécies. Nas áreas naturais de Atibaia, a diversidade da Mata Atlântica pode ser observada em diferentes ambientes. Árvores nativas, bromélias, orquídeas e outras plantas encontram espaço entre as áreas verdes.
E onde existe floresta, existe vida. A região pode abrigar diversas espécies de aves, além de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e uma enorme variedade de insetos. Para quem observa com atenção, uma trilha pode se transformar em uma verdadeira aula de natureza. O som dos pássaros, o vento passando pelas árvores, as folhas se movimentando e aquela sensação de que, por alguns minutos, a cidade ficou muito distante. Mas Atibaia também possui um lado cercado por mistério. Como acontece em muitas regiões antigas do Brasil, histórias populares, relatos e lendas foram sendo transmitidos de geração em geração. E a própria Pedra Grande ajuda a alimentar o imaginário. Montanhas sempre despertaram a imaginação humana. Ao longo do tempo, surgiram histórias envolvendo luzes misteriosas, acontecimentos inexplicáveis e fenômenos associados às áreas montanhosas. Nem todas essas histórias possuem comprovação, mas talvez seja justamente isso que torne as lendas tão fascinantes, porque elas não precisam necessariamente ser verdadeiras para fazer parte da memória de um lugar. São histórias que sobrevivem porque continuam despertando curiosidade. E depois de conhecer tanta história e natureza, chegou a hora de falar de uma das melhores maneiras de conhecer uma cidade. Pela comida, o morango é um dos grandes protagonistas da gastronomia local, mas a culinária de Atibaia também revela a influência da cozinha tradicional paulista e da cultura japonesa. Doces artesanais, produtos agrícolas, frutas, pratos regionais e receitas familiares ajudam a contar a história das comunidades que vivem na região. Porque viajar também é experimentar, é provar, é descobrir novos sabores. Atibaia é muito mais do que um destino de fim de semana. É uma cidade onde história e natureza caminham lado a lado. É a montanha da Pedra Grande, são as flores cultivadas com dedicação. É o morango que virou o símbolo. São as festas, as tradições, a influência japonesa, a cultura paulista e as histórias transmitidas através das gerações. E talvez o maior encanto de Atibaia esteja justamente nessa combinação. Uma cidade que conseguiu crescer sem perder completamente a ligação com suas raízes. Um lugar onde você pode olhar para uma montanha e enxergar uma paisagem, ou olhar para ela e imaginar quantas histórias passaram por ali. Atibaia não é apenas um lugar para visitar. É um lugar para descobrir e agora eu quero saber. Você já conhecia Atibaia? Qual lugar da cidade você teria mais vontade de conhecer? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas viagens pelo Brasil, porque o nosso país é cheio de lugares incríveis, e muitas dessas histórias ainda estão esperando para serem contadas.